Eu tava vendo um negócio aqui, mas primeiramente deixa eu perguntar aqui. Quem foi que já ouviu essa palavrinha aqui? Para de beber, que senão tu vai morrer, que senão tu vai adoecer. Sei que muita gente já ouviu essa palavra, né? Primeiramente, todo mundo vai morrer. Ninguém nasceu pra semente, ou quem bebe ou quem não bebe, todo mundo vai descer na tábua da graxa. Não adianta não. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tá com umas 2 semanas que eu não sei nem o que é cachaça. Não trisquei em cachaça, não bebi nem nada. Rapaz, ontem me deu uma febre, que eu tive que entrar dentro de uns 15 edredom de baixo, vestir umas 10 camisas. O frio que eu tava dessa febre que eu senti ontem. E eu vou te contar, e acabar falando que cachaça faz mal pra saúde. Faz muito é bom, porque dos dias que eu não bebo, quando eu tava bebendo eu não sentia nada. Aí como eu parei de tomar umas, aí comecei a sentir. Meu amigo, cachaça faz muito é bom pra saúde. Eu vou tomar uma, viu? Ô, traz uma pra mim aí. Eu vou tomar uma, meu amigo. Você tá doido?